Olá, Aí, boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Sim, vocês estão me ouvindo bem também? Sim, também estou te Certo? vendo. Tudo. E você se vê? Não estou me vendo, mas tudo bem. Tá. Qualquer coisa você fala. Boa Tá noite, bom. pessoal. Tem gente entrando já. Tivan, o Antônio, a Tami, sejam bem-vindos. Nos deem um retorno do som, da imagem. Por que será que isso tem acontecido, né? Eu já vi em outras lives também de outros colegas acontecer. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Outras vezes eu não consegui entrar como convidada e tive que chamar no meu. Isso já aconteceu 2 vezes. Hum, Mas agora, pelo menos, deu certo isso. Só que eu não vejo a minha imagem, mas o que importa é os outros verem, né? sim. É até bom que a E gente de- não fica se olhando, né? E daí fica se arrumando e tal. É horrível, só que ao mesmo tempo é ruim você não estar se vendo, né? É, acostuma, né? Todas as chamadas de vídeo agora são assim, você acaba vendo uma partezinha Uhum. ali. E o bom também é que depois, quando o vídeo estiver gravado, vai dar para ver a sua imagem. Sim, sim. Não vai ficar aquele borrão. Eu já vi casos que fica o borrão, ou fica tudo preto, ou fica só aquele, como se estivesse carregando, né? Aham, aham. Bom, Esperar o pessoal chegar. A Adri acabou de chegar. Adri Luane, seja bem-vinda. Vamos ver. já vou perguntando aí se vocês que estão assistindo, se vocês já sentiram ansiedade quando foram mudar a alimentação, mudar de hábito ou tentar emagrecer. Se sentiram mais ansiosos, se acabaram tentando fazer uma dieta e daí começaram a comer até mais por ansiedade. Já aconteceu isso com você? Eu recebi vários feedbacks hoje quando eu mando a chamadinha, né, da live à tarde. Algumas pessoas responderam assim. Teve uma que eu até brinquei, uma amiga minha, ela mandou várias. Sabe aquele emoticon que é a menininha com a mão pra cima? Acho que ela Aham. mandou umas 5 linhas. Deu pra essa Ah, foi a melhor resposta. Eu tive super várias. se identificou, né? Tive Quem algumas que nunca? tive algumas que responderam assim, sempre, sempre, sempre para todas as perguntas. Que a pergunta é: você já se Aham. sentiu ansioso ao pensar em comida, com medo de engordar, não conseguir emagrecer, ou se enfrentou episódios de compulsão alimentar? Daí as respostas: sempre, sempre, sempre. É muito comum, né, Roberta? Porque a gente vê o quanto tá ligado essa questão emocional com a alimentação, né? Sim. É, eu Meu tô pai, ouvindo um boa barulho. noite. É da minha cachorrinha, da Belinha. Só Ah, que ela tá. tá lá embaixo. Um barulho estranho não sou eu. Ela Eu sempre achei que era um participa aqui. portão, assim. Ela tá no portão. Ah, então deve ter sido isso. Ela viu alguém passando ali. Uhum. Então, o pessoal tá chegando devagarzinho. Ângela, Adri, seu Roberto, vulgo meu pai. Quer ir começando? O pessoal não respondeu. A Tamara fez uma pergunta para vocês Pois interagirem com a é. gente. Mas foram coisas que você já perguntou hoje, né, Roberta? Perguntei. Por isso que eu trouxe, né? Que eu recebi esse feedback no particular. Porque eu, na verdade, eu propus, né? Eu convidei a Roberta, na realidade, para fazer essa live, porque na minha prática clínica eu ouço que a ansiedade é uma das principais.
questões das pessoas para não conseguirem seguir a dieta ou o motivo principal pelo qual elas ganharam peso, principalmente agora na pandemia, teve muita gente falando disso. Assim, eu ouvia muito mais as mulheres reclamando disso, mas durante a pandemia eu, inclusive, ouvi homens, que era menos comum, né? Chegando e dizendo que estavam comendo mais por ansiedade, porque estavam muito nervosos e tudo mais. E eu observei que essa questão da ansiedade, ela é, ao mesmo tempo, a mesma fala, mas geralmente eu consigo observar que são, na realidade, questões diferentes de pessoa para pessoa. Cada Então, um por tem uma isso que eu vim história, né? aqui. E dei um retorno. Ah Tá lá, você tinha cansada, ou porque ela travado. tá entediada. Daí são outros aspectos que daí todo mundo coloca aí no mesmo balde da ansiedade, né? Então eu queria falar com quem entende sobre o assunto. Tamara, deu uma travadinha bem na hora que você estava explicando, voltou na hora que você falou sobre vários assuntos. Então, bem a parte mais importante, que eu acho que é para desmistificar, travou. Você pode repetir, por favor? Sim. Então, muita gente chama de ansiedade coisas que quando a gente vai cavando, né, perguntando para a pessoa o que ela está sentindo realmente, e a gente descobre que às vezes está muito relacionado mais ao cansaço, para outra pessoa é um tédio, para outra pessoa ela tá realmente ansiosa, enfim, tem vários como que eu posso dizer, segmentos dessa ansiedade, né? E por isso que eu quis conversar sobre esse assunto com quem realmente entende. E foi muito bacana, porque é um tema que eu vi que teve uma visibilidade muito grande, as pessoas se interessam muito, até porque é uma queixa muito constante, muito frequente mesmo. Inclusive, para mim, no consultório também aumentou muito de pacientes que eu já atendi, pacientes novos, em relação a como se relacionar com a alimentação. E por estarem mais tempo em casa, agora tem muitas pessoas que já voltaram, mas eu, por exemplo, atendo a maior parte dos meus pacientes ainda somente online. São poucos os casos que eu estou atendendo presencial. Então, eu passo o dia todo em casa. E eu sei que muitas pessoas também estão, né, com a mesma configuração de vida. Então, o que acontece? É muito tempo com acesso fácil à alimentação e se tiver esse descontrole, essa ansiedade, que nem sempre é ansiedade, essa pessoa tem dificuldade de conseguir identificar o que ela está sentindo e parar de beliscar ao longo do dia. Essa é a minha maior queixa, na verdade. A queixa que eu mais recebo é essa. Então, não sei o que... De beliscar, que toda hora vai... Eu, por exemplo, deixo a água aqui. Eu não tenho esse problema de beliscar porque não é um hábito meu. Mas eu ouço as pessoas, eu vou na cozinha buscar uma água, eu tô passando pela cozinha, eu tô passando por algum lugar, eu vejo um negócio e eu pego. Uhum. E isso uma pessoa que já está consciente, né? Porque às vezes eu recebo paciente que não consegue nem identificar essa questão do beliscar. Ela pensa, não, mas eu fiz o café da manhã, o almoço e o jantar, e eu não sei o que acontece, eu como direitinho. Daí quando você vai assim, né, buscando, daí você observa e a pessoa mesmo se surpreende o tanto que ela comeu, às vezes come até mais quantidade, mais coisas durante o restante do dia, a despeito, né, das grandes refeições, das refeições. Olá, travou tudo Olá. aqui, até eu. Pois é. Travou só eu para você ou você também? Não, eu acho que eu fiquei travada, não sei dizer.
Tá. Mas Eu também, continua. nunca aconteceu isso, mas aproveitei para dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando agora. Isso é muito bacana, né? O que a gente estava falando a respeito de a pessoa que às vezes nem percebe como é a alimentação dela. Ela acha que ela está fazendo tudo certinho e quando ela vai se dar conta, ela está beliscando ou ela está comendo, né, indo contra a... Você me ouviu? Está travando mesmo. Eu não ouvi o que você falou. Eu disse que é legal isso, de a gente conversar sobre isso, explicar, porque muitas pessoas já têm consciência de que estão beliscando, estão com comportamentos diferentes, ou que estão aumentando a quantidade, mesmo comendo nos momentos indicados, ela está comendo mais, em maior proporção, né? Mas tem pessoas que nem percebem e só vem o ganho de peso e aí não conseguem controlar, não fazem ideia de como que está engordando, né? Uhum. É muito interessante essa inconsciência, né? E às vezes, Uhum. a partir do momento que a pessoa passa a ter consciência, que a gente coloca isso ali para ela, demonstra, né? Às vezes eu peço diário alimentar, às vezes eu vou procurando mesmo, conversando com a pessoa, então ela vai se tornando consciente disso. E às vezes essa consciência, assim, logo de cara, ela tende a dar mais ansiedade ainda. E Sim. daí a pessoa fica tentando fazer uma restrição nesses momentos, né? E na Uhum. verdade, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas na verdade, talvez ela precisa buscar outras ferramentas para resolver os problemas emocionais dela, que não sejam a alimentação, né, Roberto? Exato, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que é e o que não é ansiedade. Acho que se encaixa exatamente nisso. E às vezes as pessoas não sabem o que é ansiedade, e quando a gente vai perceber, existem inúmeras outras coisas por trás daquilo que podem ser caracterizadas com outras emoções e aí estão interferindo no planejamento alimentar, na rotina da vida da pessoa como um todo, né? Meu pai perguntou se eu Uhum. tô batendo no fone. Não tô, mas se tiver ruim, me avisem que qualquer coisa eu tiro o fone. Como que tá pra você, Tamara? Eu tô ouvindo normalmente. Não Tá, sei. vamos ver. Qualquer coisa eu desligo, que geralmente ele fecha o som ambiente, né? Ela mandou um joinha, então Uhum. acho que tá tudo bem. Então, acho importante explicar que a ansiedade é uma das emoções consideradas como fundamentais ao nosso psiquismo, à nossa mente, né? Para que a gente tenha um bom funcionamento, a ansiedade faz parte do nosso instinto de preservação, inclusive. Que é isso que vai fazer a gente se organizar, se programar. Se você vê, por exemplo, uma situação de perigo, algo pegando fogo, aquela ansiedade vai dilatar sua pupila, vai fazer com que suas veias dilatem e o sangue circule mais rápido e você consiga correr ou buscar ajuda mais rápido possível. Só que o Uhum. problema é quando essa ansiedade não está funcionando nos momentos que ela deve, quando ela está funcionando de uma maneira exagerada e em situações inadequadas, né? Então, acho importante explicar um pouquinho sobre isso, que uma das causas mais comuns nós humanos em relação à ansiedade não é do biológico. Então, não é porque meu pai é ansioso, minha mãe é depressiva e eu sou ansiosa. Não necessariamente. Para a psicologia, o ambiente vai importar até muito mais do que a própria genética. Se eu Uhum. convivo com pessoas ansiosas, eu tendo a aprender que aquele comportamento é o normal. Ah, olha só. Sendo algo genético ou não. Então, por exemplo, alguém que vem de uma família super tranquila, mas começa a se relacionar com um parceiro, uma parceira que é de uma família super ansiosa. Essa pessoa pode se tornar alguém ansioso por conta do comportamento aprendido. Isso pode ser também Aham. Ou ambiente até de trabalho, trabalho. talvez Isso. aconteça bastante. Principalmente Uhum. quando a pessoa trabalha com algum tipo de serviço onde existe uma pressão, prazo, por exemplo, vendedores. Né? Quando vai chegando o final do mês, é aquele estresse, aquela ansiedade constante e aquele desespero. Muitas vezes vai ser descontado onde? Na Na comida. comida.
Tem as ansiedades, eu não sei se a gente agora pode chamar isso de ansiedade também, mas tem as ansiedades relacionadas justamente à mudança de hábito alimentar, que a gente observa também no consultório, que acontece o seguinte, então a pessoa às vezes passou ali 2 anos, ou, por exemplo, a pandemia, né? Já estamos aí em quase 7 meses, né? Então, Sim. passou 7 meses ganhando aquele peso, e aí começa a fazer uma mudança de hábito alimentar e espera uma alteração no peso, ou espera um resultado muito além, muito mais rápido do que ela teve esse tempo de ganho, né? Então ela quer, às vezes, ganhou ali 7 quilos durante a pandemia, já vinha com algum outro processo antes disso, inclusive, um processo de má alimentação, e aí chega Uhum. e deseja perder aí todos os 7 quilos em um mês. E aí, se não perde, aí começa a ficar nervosa, ansiosa e frustrada, e isso faz com que ela não consiga manter a dieta e acabe não conseguindo seguir, assim, não atinge uma disciplina, né? Porque, querendo ou não, em algum nível precisa ter uma disciplina, né, para mudar a alimentação, e aí não consegue Sim. incluir no dia a dia por conta, na realidade, inicialmente por conta da própria dieta. Então vira um ciclo vicioso, né? Sim, e isso é muito frequente e acho que na pandemia é uma das coisas que a gente tem visto mais, porque está todo mundo realmente com uma situação de estresse psicológico mais intenso. Muitas pessoas que já tinham características, comportamentos característicos de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, tiveram isso muito mais potencializado. Saiu um novo estudo que aponta que aumentou, antes era em mais de 50% dos casos, hoje mais de 80% dos casos em relação à Ah, ansiedade e depressão. Então, realmente, se a gente for falar da saúde mental nesse momento, principalmente do brasileiro, está um caos. E isso tudo tem muito a ver com a nossa alimentação, porque é onde a gente mais desconta e é onde a gente encontra muitas vezes o conforto, né? Para aliviar aham, aquilo que a gente está sentindo. Aí entra a confusão do que é ansiedade de verdade e o que não é. aham, Então, acho importante explicar que existem vários tipos de ansiedade, né? Mas, principalmente, as características da ansiedade são mal-estar físico e psíquico, como preocupação, nervosismo, medo, excesso de suor, a gente chama de sudorese, as mãos geladas, euforia, aquela pessoa que ela não consegue se concentrar em nada, ela fica o tempo todo, assim, vibrante, e depois ela fica o tempo todo apática porque ela gastou muita energia e aí depois ela tá no movimento down, né? Que ela já não tem mais de onde tirar aquela energia. E isso também gera uma oscilação de humor, aflição. Então são muitas emoções que descrevem o comportamento da ansiedade. E pode ver que todas essas descrições, nenhuma delas inclui fome. aham, E isso tudo é ciência, não sou eu que estou dizendo, eu estudei para trazer isso aqui, claro, né? Mas por que eu estou aham, trazendo isso? Porque uma das maneiras que nós encontramos para lidar com essa preocupação, com o nervosismo, com o medo, com a agonia, com a aflição, com as mãos suando, é comer. Quando essa pessoa não uhum, entende o porquê que ela está sentindo aquilo, ela vai buscar maneiras de compensar. E estando dentro de casa, a melhor maneira é atacar a geladeira. Não aham. que É seja a uma mais mudança. saudável, mas é a mais fácil, né? A mudança é uma mudança muito intensa, né? E que a pessoa às vezes não consegue lidar mesmo, e daí a gente vê pessoas que acabam ganhando peso por conta disso, e também tem aquelas pessoas que começam a não conseguir comer, né? Claro, Uhum. que no caso aqui a gente está tratando mais do ganho de peso, né? Mas o Porque não é a nossa conseguir maior queixa, né? É que a gente mais recebe. o Desculpa, te que a gente mais cortei. recebe. Porém, deixar de comer também é algo ruim, né? Não é porque a pessoa perdeu peso, mas dessa forma não é de uma forma saudável, né? Então tem que levar Uhum. isso em consideração. Sim. Mas em relação à dieta causar um nível de ansiedade, não sei o que você tem a dizer, mas eu vejo muito a pessoa que
começa a sentir muita culpa quando começa a fazer uma dieta. Então, qualquer coisa que ela coma fora daquilo que ela se propôs, ela já fica nervosa, já fica culpada, já se sente frustrada, não vê o número que ela gostaria na balança e vira uma bola de neve e aí não consegue manter o que foi proposto, né? Sim, aí vai dar culpa para autossabotagem, né? Uhum. Em relação à culpa, eu acho que é muito importante a gente entender que a culpa pode ser até um dos principais fatores que vai desencadear uma compulsão alimentar. Tem uma colega que é psicóloga e ela trabalha só nessa área, com mulheres com transtornos alimentares. Então eu acompanho bastante o trabalho dela, acho bem, bem legal. E ela fala muito sobre isso, e esses tempos eu estava vendo ela explicar, né? Sobre a própria história de vida dela, o quanto ela se culpava e ela ia lá e comia uma porção enorme e vinha a culpa de novo, então não vinha esse prazer, essa satisfação de estar se alimentando de algo prazeroso, era tudo em torno da culpa e da autossabotagem, porque daí quando ela começava a andar num processo bonitinho, só que muito restritivo, ela conseguia cumprir algumas metas, mas ela estava num processo muito restritivo, ela de novo não conseguia dar conta, porque nós não conseguimos dar conta de nada que é muito extremo, né? Isso é fato, Sim. é muito torturante, a gente pode até dar conta, mas já ouviu aquela piadinha que não confia em pessoas que seguem dietas à risca? Elas são capazes de coisas muito piores. É verdade. E Eu que a gosto gente... de falar para os pacientes que não façam, ó, tá aqui, a gente faz de todo o plano, a gente traça metas, mas por favor não faça 100%. Você pode até fazer o 99%, mas o 100% não faça. Não busque a perfeição, porque não vai dar certo. Seja flexível com você mesmo, né? Porque a gente precisa disso não só em relação à alimentação, mas em relação a tudo. E aí eu trouxe um pouquinho dessa explicação em relação à compulsão alimentar no sentido psicológico. Acho que você pode dizer mais em relação a comportamento da nutrição mesmo. Mas, basicamente, tudo se inicia com uma insatisfação com o corpo, que pode ser caracterizada por uma baixa autoestima, por pressão social, ou outras questões que não tem nada a ver com isso, né? Só que aí depois vem as dietas. Então, primeiro vem essa insatisfação muito intensa e as dietas restritivas. Logo após, a relação com a comida acaba trazendo, né, sendo destacada por essa restrição e o exagero, porque dela se restringe muito tempo e quando ela vai comer, ela não consegue ter autocontrole, então ela exagera. Principalmente se for algo gorduroso que ela estava evitando por muito tempo. Uhum. Na nutrição, a gente olha a compulsão alimentar como um episódio de alimentação de grandes volumes. Muitas vezes, quando a pessoa tem compulsão alimentar diagnosticada, né, bem séria, às vezes não importa qual é o alimento. Não importa se é doce, porque tem muita essa confusão, né? Que a pessoa às vezes acredita que tem compulsão alimentar porque ela tem aquela desejo muito forte de doce. Mas na compulsão alimentar, quando a gente olha para a doença mesmo, a gente vê só grandes volumes. Então, assim, são pessoas que chegam a comer quantidades, assim, 4, 5 vezes maiores do que uma refeição normal que ela faria, tipo de almoço, de jantar. Então, como você falou, claro, né? A restrição geralmente é o gatilho, mas pra também vir o exagero, né? Tem esses fatores de culpa e tudo mais. O ambiente. O ambiente, fatores, às vezes, familiares, de muita pressão estética, enfim. Aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas em relação à alimentação, é volume. Então, assim, a pessoa, de repente, pega ali uma quantidade imensa de arroz, de feijão, de carne, não importa o que é. Ela só quer colocar muito alimento para dentro do corpo. E isso é interessante a gente fazer uma comparação, né, entre os transtornos alimentares, que a gente tem a bulimia também, que é muito próxima da compulsão alimentar, com a diferença de que ela faz uma purgação no final. Então, na verdade, é muito aproximado do tipo de comportamento, né? Então, para você entender melhor. Então, às vezes
picos, assim, de 1 hora de duração em que a pessoa come sem parar. Então, É como se ela perdesse, é como não, né? Realmente é isso que acontece, pelo menos no olhar da psicologia. Ela perde completamente o controle. Por mais que seja uma escolha, é como se naquele momento ela rompesse com tudo que ela vinha fazendo para atender aquela necessidade momentânea, aquele prazer momentâneo. Né? Tem também, eu acho importante comentar que isso pode acontecer em outras áreas. Tem pessoas que, quando tem essa necessidade extrema, acaba indo fazer compra e vai lá e gasta, estoura o limite do cartão, que é uma maneira de compensar, é uma compulsão também. Sim. Só que raramente isso vai satisfazer se a compulsão dela é alimentar e não por compras. O vício dela não está ali na compra. Nesse caso, está na alimentação, né? A dificuldade dela em ter o autocontrole. Mas é um tipo de mecanismo compensatório. O alcoolismo também funciona mais ou menos da mesma forma. Claro que daí também tem questões mais químicas, né? Que afetam realmente o sistema neurológico. Mas a base é basicamente a mesma, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado especial com quem tem bastante paciente meu que é bariatricado, e tem que ter um cuidado especial com esse público, porque às vezes, por ele não dar conta de consumir uma grande quantidade de comida, que ele pode ter aí compulsão alimentar antes da cirurgia, né? Por ele não conseguir fazer isso, às vezes ele se torna dependente de álcool. Ou alcoólatra, ou compulsivo por outras fontes de prazer, digamos assim. Por exemplo, sexo também, né? Então é bem complicado. Então a gente vê que o fator principal realmente é a mente, né? Que não foi tratada. E daí você só cortou um pedaço do estômago, né? E não tratou o que realmente importava. E quer mudar tudo. E aí, por isso, tem tanto histórico de pessoas que têm reganho de peso, né? Tem também. Então, porque às vezes daí não consegue comer aquele volume imenso, mas consegue comer pequenas quantidades o tempo todo, né? Exatamente. E até é bem curioso, porque eu conheci a dieta alimentar da cirurgia, o pós, né? O pré e o pós. E a pessoa não consegue 50 ml a cada 30 minutos. Então a pessoa se acostuma a ficar o tempo todo ali, é como se ela tivesse o tempo todo beliscando. Eu vejo que para quem já tem esse hábito, é muito fácil manter. Só que aí, conforme ela vai conseguindo, né? Passa do líquido para o pastoso, do pastoso para o sólido. E aí, quando ela é liberada para comer de tudo, é muito difícil ela ter o autocontrole de não comer a cada meia hora, por exemplo. Porque a gente consegue resolver a questão da fome, né? Mas a fome emocional, infelizmente, a gente não trata com cirurgia. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem esse rompante, que ela senta lá e come tudo, a Jennifer até comentou, no meu caso, que você falou da bulimia, né? Ela comentou, no meu caso, eu quero colocar muito alimento para dentro, não é para fora. E são realmente essas as dificuldades reais, né? E depois vem a culpa. Então, tem esse episódio de comer compulsivamente, descontroladamente, e uma quantidade muito grande, vem a culpa. E na maioria das vezes também, algo que eu achei interessante, quando eu estava pesquisando, é que essas pessoas têm muita dificuldade ou não se sentem à vontade para comer na frente de outras pessoas quando tem o transtorno. Ah, sim. É muito comum, porque assim, se a pessoa tem há muito tempo a compulsão alimentar, provavelmente ela tem um problema com o peso. E é uma das coisas que eu ouço bastante também no consultório, é isso, que a pessoa às vezes, mesmo que não tenha compulsão alimentar, né? Ou pessoas que têm um peso acima do que é considerado adequado pela sociedade, ou que ela às vezes se impõe para si mesma, ela fica com essa questão. Aí não come quase nada, come igual um passarinho perto de alguém. E aí, a hora que chega, por conta dessa... Daí é um outro tipo de restrição. De repente, ela não restringiu porque ela precisava emagrecer ou por questões diversas. Ela restringiu porque ela tem vergonha de comer na frente das outras pessoas. E aí, chega em casa e come escondido. Isso acontece bastante. Ou, às vezes, come à noite. Tem pessoas que acordam à noite, comem, e nem se lembram no outro dia que comeram.
Então, é um tipo de compulsão alimentar em que você faz isso totalmente inconsciente. Inconsciente. E isso só comprova que é um comportamento que está diretamente ligado às emoções e que causa uma grande perturbação psicológica, né? Uhum. E aí, falando, né, sobre toda essa culpa que nós estamos trazendo agora, vem a autossabotagem em seguida, que você falou um pouquinho, que é esse processo, né? Acho que tudo aqui que a gente está falando está linkado. Porque qual é a ansiedade real? É quando tem dois casos, né? A pessoa que tem ansiedade patológica mesmo, que aí entra dentro daquelas características que eu falei. A outra ansiedade, que eu acho que se encaixa nesse caso, que nós falamos também, é a pessoa que ela quer, então, em 7 meses ela ganhou 7 quilos e ela quer emagrecer em um mês, que você falou. Mas, às vezes, ela vê que o corpo dela tá mudando, mas ainda eu percebo isso até com o meu corpo na academia, né? Vai mudando, vai perdendo gordura, ganhando massa, então, na balança você não vê resultado, mas o seu corpo está em processo de mudança. Só que tem gente que fica tão fixado na balança, e claro, cada um tá buscando mudança de vida, quer emagrecer por um motivo específico seu, seja por estética, seja para se sentir melhor consigo mesmo, seja por questões de saúde, enfim, acho que isso é o de menos, né? Porque seja lá o que for que te faz buscar, é importante a gente entender, vou falar também mais sobre isso, se isso realmente é seu, se é um desejo seu e o porquê te motiva a buscar essa mudança de vida. Mas entender que é um processo. Então, a gente não chegou no corpo que está hoje em 7 meses. Tem todo um histórico, mas essa pessoa ganhou esses quilos talvez na pandemia, ela não vai conseguir emagrecer da noite para o dia e lembrar que se não está dando certo ainda, é porque seu corpo é como se a gente estivesse com o carro em movimento, estacionou, vai dar uma pausa, aí vai engatar a ré e começar a voltar. Mas é um processo, né? Sim. É uma coisa bem preocupante quando o paciente fica se pesando todo dia, por exemplo. Porque, na realidade, assim, a alimentação, quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de uma consulta nutricional, o foco é sempre melhorar a qualidade da alimentação. O foco nunca é o peso. O peso é uma consequência. Sim. Eu sei que muita gente busca por conta da consequência, mas tem que pensar que o foco real que você precisa ter é na alimentação e no que isso vai te trazer de benefício durante o dia. Porque quando você espera uma coisa que vai demorar muito para vir, é normal você ficar entediado e cansado e nunca ansioso, né? Ansioso, justamente. Nunca vê nada bom acontecendo, porque você fica focado numa coisa gigante, em algo enorme que você quer, que é a perda de peso, por exemplo. Né? Mas quando você foca na alimentação, que legal, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais disposto, porque eu tô comendo melhor, eu tô me sentindo, a minha pele tá mais viçosa, tá mais hidratada, porque eu tô bebendo mais água, meu intestino tá funcionando melhor. Então, se você foca em todos os outros benefícios, de repente você começa a encarar essa questão do peso realmente como só uma consequência. E assim, o número não importa muito, né? Importa, assim, o que você vê no espelho. Se você está buscando uma questão estética, o que você vê no espelho é importante. Se você vê que uma calça está ficando mais larga, é importante. O que às vezes aparece assim, a pessoa ficou com a calça larga, aí foi lá e se pesou. Aí não mudou. Aí fica triste. Mas como assim? Como assim? Isso é pura autossabotagem. Porque a autossabotagem é quando a gente cria obstáculos, empecilhos, dificulta a situação entre o nosso desejo e aquilo que a gente quer alcançar. Então, se eu tô conseguindo mudar o meu corpo, melhorar a minha relação com a comida e me sentir melhor comigo mesmo, e a calça tá ficando larga, tá ótimo. A balança é só um número, né? Só que eu acho que tem toda uma cultura social que a gente carrega em relação a esse número da balança. O IMC e tudo mais, né? Todo mundo que sempre falava que não gostava de matemática, agora fica fixado no número, né? Só quer fazer continha. Quer contar caloria, quer ver o número da balança. E eu vejo que existe um despreparo e até falta de informação
para ser divulgada de uma maneira saudável, que gera ainda mais pressão social, né? Porque conversando, cada um de nós tem um biotipo, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma genética, e cada um vai buscar ajuda profissional por um motivo. Seja psicológica, seja nutricional, seja física, enfim. Eu acho que olhar para você como um ser único e com cada característica que você possui é o fundamental. Algumas pessoas comentaram aqui, deixa eu lembrar. A Adri comentou, eu estou vivendo essa bola de neve. Então, qual é o problema? Eu acho que muitas vezes é a gente não entender e não respeitar nossas próprias limitações, que às vezes não é caber dentro daquele IMC, mas é se sentir bem estando em qual IMC você estiver. E claro, sabendo que você está buscando saúde, que você está bem com você mesma, com o seu corpo, com a sua nutrição, né? E com a sua saúde mental, claro. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito dentro da própria cabeça, imaginando coisas incríveis, só que a cabeça é assim, ela não tem limites. Eu falo para minha psicóloga às vezes que a cabeça, eu fazendo metáforas para minha psicóloga, né? Que a cabeça é como se a gente tivesse uma pipa. Tá soltando ali a pipa, aí quando você vê, você soltou o fio da pipa, a pipa foi e você tá procurando a pipa. Daí depois você tem a consciência que a pipa foi embora, daí você procura, daí acha o fiozinho, daí começa a puxar ela de novo. Fica aqui. Então, assim, imaginar que você precisa perder tantos quilos e como que vai se ficar e tudo isso daí, se você for alimentando essa coisa toda, ela vai ficar só na tua cabeça, mas você tem que lembrar que o que emagrece é o corpo, e ele tem as suas limitações, ele não é igual a cabeça que vai, né, a pipa que solta e vai embora, né? Eu acho que é interessante, aconteceu o seguinte, um paciente meu fez a cirurgia bariátrica, e daí nas primeiras 2 semanas é o momento que mais há perda de peso. E aí ele tinha perdido 12 quilos, se eu não me engano, na primeira consulta. Porque, claro, a pessoa fica, como você falou, né? De 30 em 30 minutos, 50 em 50 ml e é praticamente só água. É só um líquido bem ralinho, né? Quando tem algo assim, com sabor. Sim, é água saborizada de vários sabores. E aí, ele veio na segunda consulta, 2 semanas depois da cirurgia, tinha perdido 12 quilos e ele achou pouco. Eu falei, mas rapaz, você queria mais o quê? Então muito isso, né? Ficar idealizando, porque na cabeça dele, de certo que ele tinha que perder 30 quilos. Mas isso é uma coisa que é impossível, processo, né? É físico. E acho que essa metáfora é perfeita, porque, não, eu adorei. Eu acho que é importante a gente ilustrar isso. O nosso corpo não vai acompanhar a pipa. Você pode começar a comer, de se empanturrar hoje. Daqui uma semana você vai ter ganho um peso, mas a sua mente pode ter ido muito mais além do que seu corpo foi. A gente não vai conseguir alcançar fisicamente o que o nosso psíquico consegue atingir. Mas também é importante o contrário, porque se eu consigo controlar meus pensamentos, eu consigo controlar meu corpo. Não tem como controlar o corpo se eu não controlo a pipa. Pois é. E eu acho que uma sabotagem, né? Porque você imagina uma coisa louca e daí acha que vai dar certo aquilo. Sim, e às vezes baseado somente na sua pura imaginação. Não? Ou que, por exemplo, ele deve ter ouvido alguém falar, porque eu perdi 30 quilos assim que eu fiz a bariátrica. Mas talvez essa pessoa perdeu 30 quilos em 2 meses, até mais tempo. Eu já vi pessoas perderem ao todo do processo 30 quilos. Sim. E aí ele achou que com ele ia ser 30 da noite pro dia. E muitas pessoas querem isso da noite pro dia. Talvez não 30, mas querem 5, 10. Ai, porque eu tenho um evento daqui 15 dias, eu preciso emagrecer 8 quilos. E eu já vi inúmeras dietas e conheço pessoas, inclusive eu já fiz, na minha família era até cultural fazer dietas restritivas assim. E eu acho que isso é a maior sacanagem que a gente pode fazer, tanto com o nosso corpo quanto com o nosso psiquismo.
Porque é como se você estivesse vivendo um mundo que não pertence à sua realidade, sua vida para ficar em torno daquilo, e em algum momento você vai Aham. ter que voltar, e quando você volta, volta com tudo. Volta com tudo. Exatamente. E eu acho que a gente tem que se Aí, perguntar também em relação a essa pressão, né? De quem eu quero ser? Eu preciso ser essa pessoa que eu estou idealizando, ou eu quero ser isso para agradar a família, para agradar parceiro, para agradar parceira, para caber dentro de um manequim X, para estar dentro do padrão de moda, de modelos. E até tem vários processos que a gente vê hoje em dia que estão sendo desmistificados, inclusive com a pandemia, né? De muitos famosos mostrando a realidade, que não é, né? O corpo não é, por exemplo, aquelas pernas lindas, sem celulite, sem estrias, sem nada. E elas mostrando a realidade. Eu acho que exatamente por conta de tudo isso que está acontecendo, né, de modo geral, elas estão tomando um partido, assim, em relação, ó, esse é o mundo real, a gente não vive no mundo de faz de conta. Isso porque elas passam por vários procedimentos estéticos, além de acompanhamentos de todos os tipos, né? Mas eu acho importante isso, a gente não tem que se comparar com quem está lá trabalhando como modelo, porque a modelo só vive para cuidar do corpo dela. Você falou sobre sim, isso é uma também comigo, ferramenta né? de trabalho dela, né? Então, realmente, ela vai passar muito tempo trabalhando nisso, né? Uhum. Então, não tem como comparar mesmo, como você falou, né? A gente tem as nossas coisas no dia a dia, tem que cuidar da casa, tem que ir trabalhar, tem que ir no mercado, tem que ir no posto de gasolina, tem que fazer um milhão de coisas. E daí a dieta tem que caber dentro dessa rotina, a alimentação saudável precisa caber dentro dessa rotina, e você não tem que parar a tua vida para fazer um tipo de alimentação, que daí realmente isso vai ser impossível de seguir, porque você precisa continuar vivendo, né? Então tem que ver o Sim, que cabe dentro do que você dá conta de fazer, né? Eu acho que essa é uma das respeitando, formas. né? E daí, e também entender que por conta disso, por você conseguir fazer, então é melhor. Eu até fiz essa comparação. É melhor você emagrecer 5 quilos por semana só na tua mente, ou é melhor você emagrecer 200 gramas por semana, mas de verdade? Eu Né? prefiro ficar com de verdade. Se alguém prefere o mundo do faz de conta. Então, vamos fazer o que dá certo, o que dá conta, o que você consegue fazer realmente. Sim. E acho que essa é a questão principal aqui, né, da nossa relevância dessa live. De fazer com que as pessoas se questionem. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua necessidade? Qual a motivação? O que te motiva a atingir o objetivo? Para que daí a pessoa consiga isso com a realidade, né? Aham. Não sei se você viu, Alguém mas tem uma perguntinha aí. Isso, Alguém perguntou a aqui do efeito Joselma. sanfona, primeiro, Ah, que eu até tá aqui. O efeito sanfona geralmente acontece justamente por isso que a gente está falando, porque você começa uma dieta, perde um certo peso, e aí não consegue manter essa dieta, e aí uhum. você pode ter efeito sanfona. Outra coisa que acontece é você começar uma dieta, e aí você perde um certo peso e continua a mesma dieta. Então, assim, você precisa fazer alterações na dieta de acordo com o que você vai perdendo de peso, porque vai mudando as nossas necessidades, né? Se você é uma pessoa mais leve, você vai ter uma necessidade menor, geralmente. Mas, de qualquer forma, isso precisa ser acompanhado, né? Uhum. E a outra pergunta era da dieta da adolescência, emagreceu muito, mas não era saudável, isso prejudicou o metabolismo. As dietas restritivas, elas podem sim prejudicar o teu metabolismo, fazer com que ele fique muito, muito lento. E se você tem muitos efeitos sanfonas na vida, geralmente o que acontece é você perde uma quantidade de músculo junto com o peso ali que você perde, principalmente se a dieta for muito restritiva. E essa Sim. perda de músculo faz com que o metabolismo fique pior, porque o metabolismo muscular ele é muito mais rápido do que o metabolismo da gordura. E geralmente quando você volta a ganhar peso, não é em músculo, principalmente se você não faz atividade física. Então, a minha sugestão para melhorar o metabolismo é realmente tentar melhorar a quantidade de massa muscular que todo mundo tem.
Eu sei que a maioria não gosta de musculação, mas infelizmente é um remédio amargo que todo mundo tem que tomar. Sim. E até por questão de prevenção, né? Eu fui Prevenção de a. osteoporose, de Alzheimer, você previne o Alzheimer, que é a doença da mente, com o corpo, com atividade física. Sim. E assim, eu aprendi a gostar da musculação. Não gostava, achava uma coisa insuportável, mas fui por recomendação médica e porque as outras atividades não davam. Tinha que ser a musculação para fazer fortalecimento. Aprendi a Sim. gostar e hoje eu sinto bastante falta, inclusive vou voltar esse mês, agora dia 1º, mas eu acho que é algo que primeiro, se você entende, eu fui porque eu não tinha outras alternativas. Tinha, mas na verdade nunca batiam os horários daí com os profissionais, porque eu atendo até essas horas, né? Então, nunca tinha uma disponibilidade muito grande de horários. E para academia eu vou às 6 horas da manhã e passo o resto do dia livre para as minhas atividades, para minha rotina. Então, eu acho que primeiro é adaptar a sua necessidade à sua realidade, tanto em relação ao emagrecimento quanto em relação à atividade física e à saúde mental também, né? A saúde psicológica. Entender que os resultados vão vir, mas é uma junção. Tem muitas pessoas que conseguem fazer a alimentação balanceada e atividade física, mas a emoção está desregulada e começa a não emagrecer por conta dessa pressão que existe, dessa ansiedade pelo emagrecimento, né? Uhum. Sim. E aí eu separei algumas coisas aqui do que pode ser confundido com ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa está sentindo, por exemplo, medo de não dar conta daquela mudança que ela está fazendo, medo de desistir, principalmente se ela tem um histórico de desistência de dieta, dela não conseguir seguir um plano alimentar, ou dela não conseguir seguir na academia se ela já desistiu outras vezes também. Uma insegurança muito grande de como vai ser, se ela vai conseguir fazer da maneira que ela espera, e aí a idealização acaba prejudicando muito, porque traz mais insegurança. Sintomas de depressão também podem confundir muito com ansiedade. E a autossabotagem, como nós já explicamos, né? Uhum. Também tem outra questão que eu acho que tem muito a ver com a relação entre alimentação e ansiedade, que é o vazio existencial. Tem pessoas que trazem desde pequenas uma sensação de vazio constante e não percebem, não conseguem se dar conta disso porque sempre estão preenchendo com coisas externas. Então sempre é um relacionamento, sempre é o trabalho, sempre é a comida, sempre é algo que não depende dela, mas sim de um outro ser ou uma outra coisa, algo ou alguém. E aí o que acontece? Por a pessoa não saber de onde vem esse vazio, ela tenta, na maioria das vezes, preencher com coisas externas e a maior parte disso vai ser com alimentação, porque quando ela não precisa de outra pessoa ou até mesmo do trabalho, a alimentação ela consegue buscar sozinha, sem precisar de outras coisas, depende só dela comprar. Uhum. Só que aí a gente precisa tratar, né? Eu acho que é algo que não é muito falado. Fala sobre emagrecimento, sobre você estar dentro do IMC, sobre você ter o peso ideal, sobre você caber no manequim 38, 40 no máximo, e olhe lá, né? Mas não se fala em tratar pessoas. A gente fala muito de rótulos, mas pouco de subjetividade, pouco de singularidade, porque cada um de nós é único. É aquela coisa da industrialização das pessoas, né? Como se a gente fosse um código de barra com um número também, né? Então, eu acho que a gente se humanizar um pouquinho mais, procurar profissionais que ajam mais nesse sentido mais humano mesmo, né? De pensar mais em qualidade, não em números, eu acho que é bem importante. Eu acho que eu vou falar aquelas dicas ali para melhorar a alimentação, mas de uma forma sem atrapalhar a tua saúde psicológica, né? E sem gerar mais ansiedade e mais desespero. Então, tem algumas coisinhas que vocês podem fazer. Que quando você começar uma mudança de hábito alimentar, você pensar que ele realmente é uma mudança de hábito alimentar e não uma dieta que você vai fazer por 30 dias e daí depois você vai voltar a comer tudo de novo. Né? Então, é mudança de hábito.
E dentro dessa mudança de hábito, precisa haver momentos em que você se permite comer o que você gosta. Claro, isso de uma forma controlada, de acordo com o que você consegue fazer, assim, sem sofrimento, mas também sem deixar tudo, né, só a Deus dará, né? Então, você vai reduzindo devagar, de acordo com o que você dá conta, e a frequência, né? E as quantidades também. Uma coisa também boa que ajuda é fazer uma organização, fazer um planejamento, como a gente vinha falando, que alguma coisa que caiba realmente na tua rotina, mas que isso, em algum nível, possa ter alguma flexibilidade, né? Às vezes você se programa para comer alguma coisa no jantar, e aí, do nada, agora na pandemia não, mas do nada surge aí um cafezinho na casa da sogra, não sei, e daí você precisa ser flexível a isso, né? Porque essas questões sociais também envolvem a alimentação e a psique, né? Elas precisam ser englobadas também no nosso hábito, tá? Sim. Identificar a motivação para o desejo de comer. Então, você tem uma série que eu fiz lá no meu Instagram, já vou fazendo propaganda aqui, que é sobre os tipos de fome. Sobre os tipos de fome. E aí você identificar melhor cada tipo de fome e saber usar as melhores ferramentas possíveis para resolver cada um deles. E não se deixar levar só pela vontade de comer ou só porque tá ali naquele momento, o alimento, né, tá na tua frente, você vai comer só por causa disso, identificar mais, observar se você está realmente com fome, toda aquela coisa. E tentar identificar se de repente o problema não é ansiedade, não é um vazio, como a gente estava comentando aqui, né? O comer consciente é bem importante, que é o fato de você comer sentado à mesa, prestando atenção no que você está fazendo, não deixar ligado o Netflix, não deixar ligado o celular, não ficar assim, né? Vai comendo e vai passando o feed ali do Instagram. Deixa o tempo para você comer mesmo, tá? Ter paciência consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, se você tem essa paciência, você evita de se sentir culpado. Então, você entende que naquele momento, de repente, realmente você precisava comer uma fatia de bolo e tá tudo bem. E na próxima vez você faz melhor. E tá tudo certo. E é assim que você vai caminhando. Porque cada vez que você diz, não, tá tudo bem, amanhã eu faço melhor, você vai reduzindo e você nem percebe a quantidade de bobeira que você come, de doce, de chocolate, vai reduzindo de uma forma mais tranquila. Porque quando você fica culpado, você não sentiu o verdadeiro prazer daquele alimento. E daí você já logo em seguida vai sentir vontade daquele prazer de novo, porque não foi resolvido. Que talvez você só queria sentir um prazer, né? E tá tudo bem. Né? E ter essa paciência, ter essa calma e entender que é um processo, né? Como a gente vem falando. E essa coisa do não se torturar, né? Também da questão da culpa e tudo mais, que eu costumo falar para os meus pacientes também, que nenhum alimento engorda, o que engorda é culpa. Sim. Inclusive tem algumas perguntinhas ali, mas para finalizar essas dicas, eu também... Você terminou a parte das dicas? Não quero te cortar. Sim. Tá. Eu coloquei aqui que eu acho importantíssimo a gente criar hábitos saudáveis para o corpo e para a mente. Então, ter momentos, né? Eu te acompanho, então eu vejo que você posta momentos onde você vai fazer atividade física ao ar livre, no meio da natureza. É algo muito saudável, não só para o corpo, mas para o psíquico também. E estar bem com você mesmo, né? Sentir esse prazer de fazer algo que movimenta seu corpo, mas que também te traz paz, te traz tranquilidade. É saúde emocional. Então, acho que a gente precisa... né? Isso, eu acho que a gente precisa criar esses hábitos mais saudáveis e se permitir. Também encontrar prazer em outras coisas que não só na comida. Sim, né? Isso é importante. E lembrando que a ansiedade, a atividade física ajuda muito na ansiedade. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa. E se eu não faço exercício a semana, nossa senhora, aí fica muito pior o negócio.
E como é nítido isso, né? É demais, é assim, no dia, é imediato, né? Você faz atividade, você já sente aquela leveza maior, você já fica mais tranquilo. Nossa, ajuda muito, muito mesmo. Então, é um conjunto, né? Eu acho que a gente não pode falar de saúde mental sem falar de cuidado físico também, o contrário. E essa relação de conhecer seus hábitos, seus comportamentos, entender quais são seus objetivos, respeitar seus limites. Eu acho que tudo isso é um Sim. conjunto que vai trazer mais qualidade de vida e bem-estar como um todo. Uhum. E aí, acho que nós temos 5 minutinhos, acho que dá tempo de você responder as perguntas porque são para você. Eu tô vendo. Eu vi uma do arroz com feijão, alguém perguntou aqui. Nas dietas devemos Isso. tirar o arroz e o feijão? Eu tirei arroz, como feijão com salada e sinto uma fome maior. Se É, sinto uma fome maior. Acho que ela inclui o feijão quando ela tá com mais fome. ah, tá. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu não posso dizer aqui que você precisa tirar, que você não pode de jeito nenhum tirar. Isso depende muito dos seus objetivos, de como você tá e tudo mais. De O como tá arroz a e sua feijão, saúde também, né? sim, o arroz e o feijão hoje ele é visto assim como uma alimentação raiz, né, do brasileiro, que a gente evita de ficar eliminando muito, a não ser que realmente seja necessário, né? Uhum. Mas talvez mais uma troca de proporções, assim. Geralmente eu trabalho mais nesse sentido, de mudança de proporção, né? De repente você diminuir um pouquinho dessa quantidade de arroz e feijão, comer um pouquinho mais de outra coisa, do que está faltando. Em relação à fome, geralmente, se você sente muita, muita fome durante o dia, talvez seja a falta de proteínas. Mas isso daí a gente tem que fazer uma avaliação para identificar realmente o que pode estar acontecendo. E eu acho que isso é muito importante, né? O acompanhamento nutricional adequado, assim como o acompanhamento psicológico adequado e físico também, porque às vezes o que aquela pessoa precisa não é parar com tudo, até porque se ela tem um evento externo, ela se sente muito mal por rejeitar talvez um alimento, por não conseguir comer o que ela gostaria, porque ela está se restringindo demais, mas principalmente criar um hábito saudável. Até vi que você está lendo aquele livro, né, dos hábitos. Hábito, uhum. Poder do hábito. É Hã? muito interessante, nós tô amando. Ó, Que outra, legal. ela que tinha perguntado do efeito sanfona, né? Ela falou que não faz dieta. E por que que acontece isso? Aqui eu não entendi o que ela quis dizer com é um depressivo diferente. Eu acho que ela Mas quis perguntar se é um tipo de depressão diferente, que faz engordar e emagrecer. Mas a depressão não olha, engorda nem emagrece, é igual ao alimento. Quem engorda ou emagrece somos nós. também, isso. Não sei que avaliar tanto no lado psicológico, né? Quanto em relação à alimentação, mas o que pode acontecer é realmente você acaba fazendo uma restrição e um consumo maior, só que sem, Uhum, sem perceber. Então, de sim. repente, talvez, né, o que pode estar acontecendo é uma pessoa que não está muito nervosa, daí não belisca muito, ou está trabalhando bastante, daí não come muito. Aí, em outro momento, ela está num momento que ela está comendo mais, e ela faz tudo isso de forma consciente. Então, eu acho que tem que fazer uma avaliação mais individualizada, assim, tá? Ótimo. E aí tem um comentário da Jennifer: engordei mais de 12 quilos em um ano. Agora começo e as dietas consigo eliminar peso e medida, mas eu perco o foco, acho que é muito rápido. Talvez seja porque você não entendeu que a mudança precisa ser de hábito alimentar e não fazer uma dieta. Né? Acho que é Sim. basicamente isso e não ficar olhando só no peso, porque a perda de peso ela não acontece de forma linear, assim, bonitinho, um gráfico lindo, maravilhoso que vai descendo assim de uma forma sutil, assim, né? Não Que é é assim como que todo mundo acontece. idealiza, né? Geralmente de picos, daí desce, daí volta um pouquinho, daí e assim vai. Então não vai tanto pelo peso, vai mudando teus hábitos, vai vendo os benefícios da